A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre um novo templo e a restauração do culto em Israel. Obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O texto áudio da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 40, versículo 4, a parte A. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, comentarista da lição, ele afirma que o relacionamento com Deus deve refletir um viver de adoração integral, atentando para as diretrizes da palavra de Deus. O texto de referência da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 43, versículos 1 a 4 e também o versículo 10. O profeta Ezequiel aqui, ele visualiza o retorno da glória de Deus para o templo restaurado e Deus o orienta a repassar essas informações aos judeus como forma de levá-los a se sentirem envergonhados pelos pecados que cometeram, o que fez com que a glória de Deus saísse do templo e o templo viesse a ser destruído. Além disso, Deus queria que o templo restaurado visto na visão servisse de modelo ao povo de Deus. Deus não precisa de um templo para se relacionar com o ser humano. No entanto, a existência de um templo, de um local de culto, desperta e incentiva o ser humano a buscar se relacionar com Deus de uma forma mais íntima. A orientação divina quanto à reconstrução do templo e a reimplantação do culto exclusivo a Yahvé Adonai demonstra o interesse divino em atrair o ser humano a si para que o ser humano se torne de fato e de direito seu povo e possa servi-lo com integridade, com maturidade, fidelidade e retidão. Esse cuidado divino ele ficou demonstrado desde a saída do povo hebreu do Egito, quando Deus mandou dizer repetidas vezes a Faraó que era para que ele liberasse o povo hebreu, para que o povo hebreu o servisse no deserto, celebrando festas a ele. Aqueles que criticam as construções de templos, eles deveriam olhar esse contexto histórico envolvendo a ordem divina para fazer um santuário, a fim de entender melhor a necessidade e o impacto da mensagem de Ezequiel na vida dos judeus cativos na Babilônia, como também na vida da humanidade ao longo de sua história. A ordem divina foi direta: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Devido aí à situação de peregrinação, Deus instituiu o tabernáculo móvel como um lugar santo, como um lugar sagrado, local de culto, de adoração e sacrifícios oferecidos a ele. No santuário estava a Arca da Aliança, maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo também era o referencial sagrado, onde Deus manifestava a sua glória, transmitia a Moisés suas orientações a serem repassadas ao povo, para que o povo pudesse se ajustar à vontade de Deus e seguir suas instruções. O teólogo e professor Victor Hamilton, ele ressalta a importância do santuário como um local santo destinado ao culto a Yahvé Adonai, observando que ao todo foram 13 capítulos aqui no livro do profeta Ezequiel, dedicados aos detalhes da construção, organização e funcionamento do tabernáculo. Tudo foi feito minuciosamente de acordo com as instruções divinas. De pronto fica claro que, no que se refere ao local santo, ao local sagrado, reservado para cultuar ao Senhor, tudo deve estar de acordo com a vontade de Deus e não baseado nos preceitos humanos ou nos desejos e nas ambições humanas. Com o acesso dos hebreus à terra prometida e devidamente distribuída a terra entre as tribos de Israel, a nação ela tomou forma, ganhou estrutura, se consolidou e tornou possível a construção de um templo fixo, onde os judeus eles pudessem se reunir para as festividades anuais, bem como para apresentar seu culto, suas ofertas e seus sacrifícios ao Senhor. O rei Davi, ao ver o descanso que Deus havia dado quanto aos inimigos externos e o conforto no qual ele estava morando, ele se viu obrigado a construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Na oportunidade, Deus fez alguns questionamentos a Davi para levá-lo à reflexão, pois não apenas os judeus, mas toda a humanidade precisa saber que, diante da grandeza de Deus, um templo é algo insignificante. Deus pode ser adorado, cultuado, reverenciado em qualquer lugar no universo e não apenas em um templo, como muitos fazem ainda hoje. Há pessoas que demonstram ser muito devotas a Deus em dias especiais do ano, do mês ou da semana que vão ao templo, mas quando saem do templo,
a devoção a Deus e também a devoção às coisas sagradas não acompanham essas pessoas. Deus ele relembrou a Davi que ele havia sido escolhido por ele para uma missão específica e que construir um templo ao Senhor não fazia parte dessa missão. A primeira lição é que é preciso sempre buscar a orientação de Deus quanto aos desejos do coração, pois os desejos humanos nem sempre vai refletir o desejo de Deus. A segunda lição é que mesmo que algo não faça parte da missão de uma pessoa, essa pessoa ela pode contribuir para que outra pessoa possa concretizar essa realização ou aquilo que a pessoa pretendia realizar. Davi, ele não construiu o templo, mas repassou todas as orientações aos príncipes e também ao seu filho Salomão quanto à construção. Pessoalmente, Davi ofertou para a construção, incentivou aos príncipes a fazer o mesmo e reuniu uma grande quantidade de material para a construção. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus disse a Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Após 7 anos de construção, o templo de Salomão ele ficou pronto e foi inaugurado com uma grande festa. O que tomou maior destaque na inauguração do templo não foi a imponência do templo, foi a glória de Deus que encheu o templo ao ponto de ninguém poder entrar dentro do templo. Fato semelhante ao que ocorreu no tabernáculo enquanto os judeus peregrinavam no deserto rumo à terra de Canaã. O pastor Valdir Alves ele destaca em seus comentários que logo na inauguração do templo, Deus ele advertiu o seu povo de que não deveriam se desviar dos estatutos e mandamentos divinos, a fim de se evitar que eles fossem retirados da terra de Canaã e o magnífico templo fosse destruído. Dar ao povo hebreu um templo, um local santo, um local sagrado de culto a Yahvé Adonai, seria a melhor forma de eliminar quaisquer tipo de idolatria em Israel. Por isso, Deus exige separação, exige que o seu povo seja diferente das nações que eles estão convivendo. O templo seria o local onde habitaria o nome de Yahvé Adonai, bem como o local onde o culto, a adoração e os sacrifícios deveriam ser apresentados ao Senhor. Seria o maior símbolo da unidade nacional por meio do culto exclusivo a Yahvé Adonai, quando toda a nação se reuniria para cultuar ao Senhor. Tendo em vista que a nação de Israel quebrou a aliança com Deus por se desviar de suas orientações e fazer coisas piores do que as nações no meio das quais habitava, o templo ele foi totalmente destruído. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 18 e 19 diz: todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Infelizmente, muitas pessoas têm experimentado fortes impactos destrutivos na vida, têm acumulado traumas, fobias, frustrações, decepções e construído vínculos deficitários que comprometem a possibilidade de um futuro sustentável, simplesmente por não darem ouvido aos constantes avisos de Deus, assim como ocorreu com a nação de Israel. Ao invés de as pessoas serem gratas a Deus por seus profetas, que as advertem a servir ao Senhor de acordo com o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas preferem desprezar os servos do Senhor, os profetas de Deus, e se juntarem aos falsos profetas que transtornam o Evangelho de Jesus Cristo. Os judeus, alterando os preceitos divinos, eles passaram a tributar a presença de Deus no meio da nação e a sua proteção contra os inimigos ao fato de haver um templo dedicado ao Senhor em Israel. Com isso, eles deixaram de adorar e servir a Deus para idolatrar o templo, e idolatria é abominável diante do Senhor. Ainda hoje, infelizmente, muitos tendem a acreditar que, porque vão regularmente ou esporadicamente ao templo, porque possuem os pais cristãos ou possuem um tutor espiritual, Deus proverá livramentos e salvação a elas. É verdade que o cristão é considerado por Deus como um templo e habitação do Espírito de Deus. No entanto, essa condição só se manterá se o cristão ele preservar em viver de acordo com a vontade de Deus, se vivenciar a fidelidade a Deus de forma prática no seu dia a dia. Do contrário,
verá sua condição de templo e habitação de Deus destruída, assim como ocorreu com o templo em Jerusalém. Dentre os muitos detalhes da estrutura do novo templo em Jerusalém, do retorno da glória de Deus ao templo e o serviço sacerdotal, o pastor Valdir Alves, ele foca no tópico 2 dessa reflexão apenas a estrutura do templo e o serviço sacerdotal. O pastor Valdir Alves, ele esclarece ainda que o objetivo é contribuir na compreensão da visão aqui tida por Ezequiel dentro do contexto geral do livro e extrair lições para a edificação em Cristo Jesus. Assim como Deus levou Ezequiel em espírito para o vale de ossos secos para falar sobre a restauração de Israel, e lá em Ezequiel capítulo 37, versículos 26 a 28, Deus se comprometeu a colocar no meio da nação restaurada o seu santuário, o seu tabernáculo. Agora aqui em Ezequiel capítulo 40, Deus ele leva Ezequiel em espírito a Jerusalém para lhe mostrar o templo reconstruído e dar a ele maior propriedade quando fosse transmitir ao povo judeu a promessa de restauração do templo. No mundo espiritual, o templo já existia. Bastava apenas os judeus atentarem às orientações de Deus para que o templo se materializasse. O pastor Valdir Alves ele ressalta ainda em seus comentários que o fato de Ezequiel ter visto o templo no princípio do ano dos judeus coloca essa data como sendo provavelmente o período de comemoração da Páscoa judaica, no qual os judeus eles se reuniam em Jerusalém para a celebração. Ou então, o dia da expiação, momento em que o sumo sacerdote ele adentrava no lugar santíssimo para expiar os pecados da nação diante de Deus. São duas importantes datas associadas à esperança de restauração e de celebração a Deus pela libertação e pelos livramentos. O detalhe na forma da linguagem que é utilizada aqui, de acordo com os comentários da Bíblia Defesa da Fé, sugere uma similaridade com o que ocorrerá no reino milenial de Cristo, já que o templo que será reconstruído no período da grande tribulação será santificado ao Senhor para culto das nações que tiverem a permissão de Deus de sair da grande tribulação e acessar o milênio. Numa alusão aí ao terceiro templo que será reconstruído em Jerusalém e será o centro de culto no milênio, Zacarias capítulo 14, versículo 16 a 18 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Deus sempre foi e é detalhista quanto às suas instruções, pois no que depender dele, o ser humano sempre terá condições de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e se beneficiar ao máximo de toda a sorte de bênçãos espirituais e físicas. Por isso, Deus disse ao profeta Ezequiel que ele deveria pôr o coração no que lhe seria mostrado e transmitido, a fim de que ele tivesse condições de repassar aos judeus com a mesma riqueza de detalhes. A mesma atitude Deus exigiu dos filhos de Israel para que eles pudessem se arrepender de forma sincera dos seus pecados, colocassem em prática as orientações divinas e nunca se esquecessem delas. O coração humano é o que melhor representa as emoções humanas, e quanto maior a emoção a pessoa vivenciar quanto aos acontecimentos nos quais ela estiver inserida, mais viva e duradoura ficará a sua memória quanto aos detalhes do que presenciou, do que experimentou ou do que sentiu. E também a pessoa ela ficará mais comprometida em se envolver ou evitar se envolver com algo, a depender apenas se a emoção for positiva ou negativa. Para o teólogo e escritor Russell Norman Champlin, a lei que governa o templo ideal incluía a providência de sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado exclusivamente a Yahvé, a fim de que o povo pudesse se tornar santo como o povo de Deus, separado de todas as nações pagãs. Para o escritor John Taylor, o fato de o templo ser habitação de Deus entre o povo exige que o princípio legal que governa e organiza o templo seja o princípio da santidade. A nação de Israel deveria seguir essa lei à risca para evitar que a santidade do Senhor ela fosse contaminada. A revelação sobre o exercício sacerdotal no templo dada a Ezequiel traz à tona as mesmas orientações que foram expressas quando da instituição do sacerdócio nos livros de Êxodo e Levítico,
práticas que foram abandonadas por muitos sacerdotes que se aliaram a reis ímpios, se corromperam e fizeram a nação de Israel se desviar da adoração exclusiva a Yahvé Adonai, o que resultou na destruição total da nação, como também do templo. De acordo com o que é rememorado por Deus em Ezequiel capítulo 44, versículos 9 a 31, o princípio da santidade deveria ser a base sustentadora e norteadora de todos os serviços e do culto oferecido a Deus no templo. A menção de que os sacerdotes deveriam ser da família de Zadok, da linhagem de Arão, reforça a máxima de que só deve servir como ministro de Deus quem for escolhido por ele, assim como Arão e seus descendentes o foram. Quanto aos demais descendentes da tribo de Levi, que não fossem da linhagem de Zadok, eles também teriam oportunidade de trabalhar no templo, mas com obrigações menores. O que equivale a dizer que todos os que fazem parte da família de Deus na terra, que compõem a igreja cristã, têm e devem exercer atividades no templo. No entanto, Deus ele chama e comissiona alguns para exercerem o ofício ministerial, para liderar os demais cristãos no culto a Deus e na vida cristã diária, mantendo sempre o princípio da santidade como base norteadora de tudo. A visão da reconstrução do novo templo e a reimplantação do culto exclusivo a Yahvé trazem importantes avisos e ensinos à igreja cristã da atualidade. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ainda que o que foi escrito tenha sido escrito por meio de figuras, por meio de metáforas, tudo foi escrito como um aviso preventivo para que aquele que estiver em pé cuide-se e não caia da condição de salvo, se preserve vivendo em santidade. Todos os princípios observados pelos servos e servas de Deus no passado, envolvendo uma vida de santidade, são igualmente válidos e devem ser observados pelos cristãos na atualidade, época em que Jesus é de fato e de direito o único sumo sacerdote capaz de intermediar diante de Deus em prol do ser humano. Além de ser pura perca de tempo, é uma afronta a Deus o ser humano buscar outras alternativas de se aproximar de Deus e alcançar o seu perdão. Jesus é o único que pode comparecer diante de Deus e ter aceito a sua intermediação, pois ele viveu como ser humano comum, sem cometer nenhum tipo de pecado. O seu sacerdócio é perpétuo, é válido para todas as épocas e por toda a eternidade. Jesus é o único com credencial para interceder pelo ser humano diante de Deus Pai. O sacrifício perfeito e eterno realizado por Jesus, ele ofereceu ele mesmo. A nova aliança intermediada por Jesus e selada entre Deus e a humanidade é a única capaz de prover remissão total das transgressões e habilitar o ser humano a ser participante da herança eterna como co-herdeiro de Jesus Cristo. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo reafirmou a exclusividade de Jesus como mediador, dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mediar a situação do ser humano diante de Deus era a essência da atividade do sumo sacerdote ao acessar o lugar santíssimo uma vez por ano para fazer expiação do pecado da nação de Israel diante de Deus. Assim como dentro do contexto da nação de Israel havia um único sacerdote, com a inauguração da dispensação da igreja, Jesus Cristo é o único sumo sacerdote que pode intermediar diante de Deus em favor da humanidade. Os demais servos e servas do Senhor exercem funções menores no corpo de Cristo, que é a igreja, como observa o apóstolo Pedro dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdote responsável em anunciar à humanidade carente de salvação as virtudes de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, cada cristão deve servir com reverência e piedade. O termo reverência vem do verbo grego entrepon e significa literalmente virar para dentro. Quando esse verbo ele é utilizado na voz passiva, significa sentir respeito por, mostrar deferência, consideração por.
O termo piedade é um substantivo oriundo da junção dos termos gregos eusebeia e sebomai, cujo significado é ser devoto, ter uma atitude voltada para Deus e fazer o que lhe é extremamente agradável. Portanto, ainda que os relatos de Mateus capítulo 27, versículo 51 e Hebreus capítulo 4, versículo 16 relatam que o véu que fazia a separação no templo entre o lugar santo e o lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, e por isso o ser humano pode se chegar com ousadia na presença de Deus e se relacionar com Ele, o acesso do ser humano à presença de Deus deve ser de forma respeitosa e com deferência com a pessoa e a santidade de Deus, que exige separação absoluta do pecado, demonstrando assim ser devoto, ser voltado para Deus por meio de atitudes extremamente agradáveis a Ele. O escritor aos Hebreus, ele adverte que o ato de servir a Deus deve ser agradável, com reverência e piedade. Ou seja, tem que agradar a Deus que está sendo servido e não ao ser humano que se propõe a servir a Deus, pois Deus, ele é fogo consumidor. O erro que provocou a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão e sacerdotes auxiliares no santuário, foi eles realizar um culto como entendiam e como queriam, sem se preocupar que estavam indo contra a vontade de Deus. Em conformidade com o que está em Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B, que diz que a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Cada cristão precisa estar atento, pois na dispensação da graça, no período de tempo que a atuação do Espírito Santo na igreja é intensa e profunda, para dar condições de a igreja ser triunfante, Deus ele vai chamar cada um para a prestação de contas. Cada um terá que responder diante de Deus por tudo que tiver feito por meio do corpo ou fora dele, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. Muito mais que um cristão comum que precisa ter cuidado, atenção, respeito e temor no desenvolvimento das atividades cristãs, os obreiros chamados por Deus para servir na Igreja de Cristo devem procurar cumprir bem o seu ministério, seguindo o exemplo da forma responsável como os sacerdotes e os levitas, eles foram orientados a atuar no exercício do ministério no santuário do Senhor, inclusive no que se refere ao tipo e ao estilo de vestimentas, bem como ao comportamento. Assim como os levitas e os sacerdotes, cada cristão deve ser visto por todos à sua volta como alguém escolhido, separado por Deus para uma missão especial de tornar conhecido o seu nome a toda a humanidade. O apóstolo Paulo aconselha dizendo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O sentido aqui é de não apenas cumprir o ministério recebido do Senhor, mas cumprir de forma bem feita, se esforçando para fazer o melhor que puder por observar detalhadamente as orientações bíblicas. Para John Taylor, servir a Deus no ministério deve ser visto ainda hoje como um privilégio, pois o obreiro ele está realizando seus deveres por nomeação divina. A maior lição que fica aí na construção do santuário é que Deus ele quer habitar no meio do seu povo, ele quer chamar a atenção do seu povo, ele quer atrair a atenção do seu povo para si. Os capítulos 40 a 44 de Ezequiel detalham a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória de Deus ao templo e o serviço sacerdotal, nos dando a lição de que os mesmos princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência e instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros serviços no santuário são plenamente aplicáveis à vida e à atividade da igreja. Permita que o Espírito Santo de Deus te desperte para cultivar um relacionamento íntimo com Deus, para que possa servi-lo em conformidade com a sua vontade e não com base em preceitos e em preferências pessoais. Se assim for, estarás seguro e segura de que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você vai desfrutar da bênção de estar com Ele, servindo na eternidade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.